está lá para fazer essa análise tem que aprimorar a legislação, tem que aprimorar a sua forma de agir constantemente. Então, mais uma vez, muito obrigado de tirar dessa casa, de extrair dessa casa aquilo que vai ajudar a população de Jacareí. Um forte abraço, espero que todos votem favorável a esse projeto. O projeto continua em discussão. Bom dia, presidente. Bom dia aos demais vereadores. Bom dia a quem nos acompanha aí de casa, seja pela internet, pela televisão. Sempre muito bom estar nesse plenário. Eu tinha preparado aqui um voto que eu iria fazer, mas como a gente teve essa alteração promovida pela sugestão do vereador Hernani, eu alterei o meu voto. Eu vou votar favorável a esse projeto, porque eu acho que a alteração que foi introduzida pela Comissão Diocesana, ela é positiva. Ela aprimora essa legislação que é tão importante para Jacareí. Eu iria votar contrário ao projeto originalmente, apesar de entender que a mudança que está sendo promovida aqui é uma mudança procedimental, é uma mudança bastante pontual na realidade. Ela muda as reuniões de mensais para bimestrais, elas acontecem em vez de mês em mês, a cada 2 meses. Mas eu acho que é importante a gente entender o texto no contexto. É importante que a gente entenda em que movimento está sendo inserido essas alterações. Nas últimas sessões, nós, vereadores, aprovamos uma série de alterações na legislação ambiental, com destaque especial para uma legislação específica que muda as regras sobre licenciamento ambiental, que é um dos tópicos mais importantes quando a gente fala de proteção do meio ambiente em nível municipal. Essa alteração nas regras de licenciamento ambiental flexibilizou e facilitou a obtenção de licenças, de autorizações para empreendimentos de vários tipos. Para um empreendimento específico eu chamo a atenção, que é da construção de novos prédios, de novos condomínios, de novos empreendimentos imobiliários aqui em Jacareí. E quando a gente promove essas alterações, e junto a essas alterações a gente reduz a periodicidade da reunião do conselho, que é responsável justamente por pensar esse tipo de alteração, que é responsável por aconselhar o prefeito, aconselhar o secretário sobre como mitigar esses impactos ambientais que são produzidos justamente por esses empreendimentos, a gente está caminhando para a direção contrária ao que defende a maior parte dos defensores da questão ambiental, da maior parte dos especialistas, dos cientistas. A gente, na realidade, a gente está flexibilizando as regras de controle ambiental. E a gente faz isso claramente em nome de um progresso, mas que, como a Comissão Diocesana Socioambiental da Campanha da Fraternidade muito bem disse aqui, o progresso que não pensa no povo, o progresso que é voltado só para poucos, em nome de um sistema que só pensa em dinheiro, não vale a pena, não traz benefícios para ninguém. Mais uma vez, a alteração que está sendo votada aqui hoje é bastante pontual. Se você compara a alteração que vai ser promovida pela emenda que foi agora proposta pelo vereador Hernani, pela sugestão da comissão, no geral, o saldo é positivo. E é por isso que eu vou votar a favor desse projeto hoje. Mas eu quero chamar a atenção para todo mundo que assiste aí de casa, para essa questão. Por que existe esse desejo na gestão de Jacareí, do novo prefeito, dos novos secretários, especialmente do secretário de Meio Ambiente, de flexibilizar a legislação ambiental? Esse desejo tão grande de promover um progresso que não é sustentável, um progresso que pode, inclusive, prejudicar o meio ambiente de Jacareí, prejudicar o meio ambiente da nossa região. Hoje, talvez a maior luta da nossa geração seja justamente a luta ambiental. A gente está diante de uma crise existencial, algo que literalmente pode comprometer a vida dos seres humanos aqui na Terra. E a gente não tem dado a devida importância para esse desafio, para essa luta que está se colocando diante da gente. O Papa Francisco, que faleceu recentemente, foi talvez um dos maiores defensores
da pauta ambiental e da defesa do meio ambiente. E é muito importante que, nesse momento em que a gente está selecionando um novo Papa, que a gente está dedicando tanta atenção à memória do Papa Francisco, que a gente tome uma das lutas mais importantes dele como uma luta nossa também. Uma luta que pode não só impactar Jacareí, pode não só impactar o Vale do Paraíba e o estado de São Paulo, mas o Brasil e o mundo. Enfim, meu voto vai ser positivo, mas, por favor, chama a atenção de todos os munícipes, aí, de todos os vereadores para essa questão, que é muito importante. O projeto continua em discussão. Senhor presidente, também quero manifestar aqui nosso posicionamento com relação a esse projeto, que é fundamental, não é, destacar aqui essa alteração que foi sugerida aqui pelos membros da igreja e também pelo vereador Hernani, que acabou aqui trazendo essa proposta, e ela é muito importante, não é, para que a gente possa promover também a educação ambiental no município de Jacareí, não é? Eu penso muito que, na verdade, cuidar do meio ambiente não pode só ficar no discurso, não é? Porque o discurso parece ser muito bom, não é? Você discursar temas relativos ao meio ambiente, mas e a prática, né? Como está a nossa cidade? Olha, semana passada estive na lagoa do Parque Califórnia, uma lagoa que tem ali nascentes que a população utiliza ali no entorno para fazer caminhada, para fazer atividade física. E aí, prefeito, a lagoa lá está sendo despejado esgoto dentro da lagoa, esgoto in natura, diminuindo a qualidade de vida das pessoas que frequentam ali. Os peixes estão expostos agora a esse esgoto sendo lançado ali na lagoa do Parque Califórnia. E fui de perto para conferir, e a própria população fez a interdição simbólica da lagoa, porque com o despejamento do esgoto in natura, as algas também começaram a se proliferar ali na lagoa. Então é uma vergonha, não é, na verdade. E o SAI pegou um financiamento altíssimo, dizendo que ia cuidar do lançamento de esgoto nos mananciais de Jacareí, não é? Quando a gente passa ali em frente ao Parque da Cidade, também tem esgoto agora sendo despejado in natura. E o compromisso prático? Uma coisa é subir na tribuna, uma coisa é o prefeito colocar lá no TikTok, sempre está fazendo TikTok, aí agora virou moda, né? Secretários agora, ontem eu vi uma de secretária de Educação, se travestiu lá de um personagem e fez lá um TikTok falando de educação, não é? Mas a vida, a realidade é outra. Aí eu convido, não é? Ir lá na lagoa do Parque Califórnia para verificar o despejamento de esgoto lá. Não é? Ali que é a vida que o povo está sentindo. Então, assim, é muito importante que discursemos, mas é mais importante ainda que a gente pratique, não é? E o que o Papa Francisco deixou aí de legado, né? De cuidar do planeta Terra, de cuidar da casa comum. E aqui o Papa Francisco é uma pessoa revolucionária, né? Assim como Cristo, né? E Cristo, quando dava seus exemplos, não pela boca, né? Porque tem gente que fala muito de Deus pela boca, mas e a prática? E quando Cristo praticava ali, os poderosos também iam contra Cristo, né? O Papa Francisco é a mesma coisa, não é? Chamou a atenção aí do mundo para a questão ambiental, de a gente ter amor ao próximo, independente de qual seja o credo, de qual seja a religião, não é? O Papa Francisco estava implementando uma igreja acolhedora, não é? E para isso muitos se levantaram, inclusive quando o Papa Francisco faleceu,
teve alguns grupos aí que, infelizmente, chegaram a dizer horrores na internet, suas redes, né? O que é extremamente absurdo. Mas eu acho que o Papa Francisco tinha essa consciência de que ele ia enfrentar isso, né? Assim como Jesus Cristo enfrentou, ele também ia enfrentar, porque se aproximar de pobres, se aproximar dos excluídos, é enfrentar uma boa parte, né, dos poderosos que não querem essa aproximação. Então, espero que esse legado do Papa Francisco não fique só nas palavras, né, mas que fique na nossa prática. O meu voto é favorável. O projeto continua em discussão. Eu gostaria de contribuir com esse projeto. Eu acho que eu acho interessante que tenhamos esse período aí dos conselhos, uma vez que eu acho que mensal ia se tornar complicado. Mas eu sou favorável. Mas eu queria hoje falar sobre a situação que o nosso colega Flavinho citou aí. Realmente a gente recebe muitas reclamações de moradores lá do Parque Califórnia, que falam desse importante espaço que, infelizmente, está sendo ferido, né, com o esgoto in natura sendo jogado nele. E preocupa porque aquele espaço é um espaço, além de beleza, também é um espaço para as pessoas se divertirem. Muitos vão lá pescar, passam horas e horas, e não dá, né? Você vê o esgoto sendo jogado a céu aberto, e nós precisamos realmente tomar uma providência nisso. Cuidar da casa comum, né? Isso era um tema muito importante e falado constantemente pelo saudoso Papa Francisco, que inclusive hoje começa a eleição de um novo sumo pontífice. Esperamos que esse outro que venha tenha também essa preocupação, como o nosso querido Papa teve, da casa comum. Porque a nossa Mãe Terra, ela precisa ser cuidada. Porque é onde nós vivemos, é onde nossas gerações vão viver. E se nós não cuidarmos dessa que é a nossa casa, nós corremos um sério risco amanhã de termos consequências graves. Lembro uma vez, Jean, quando fui renovar os votos de ministro do Consolo da Esperança e da Eucaristia, lá na paróquia Coração de Jesus, o bispo na época era Dom Moacir Silva. E lembro-me bem de uma palavra de Dom Moacir, que ele dizia: Deus perdoa sempre, o homem perdoa às vezes, mas a natureza não perdoa nunca. Nunca me esqueci dessas palavras do nosso, hoje arcebispo de Ribeirão Preto, Dom Moacir Silva. E cuidar da natureza é cuidar da gente, é cuidar da criação, e é ter zelo pelo que o Criador nos coloca. Então, vamos sim cuidar do meio ambiente. Sou favorável a esse projeto, que eu acho que é bom também. Favorável também a essa emenda do nosso colega Hernani. E vamos juntos construir uma casa comum melhor para todos e que possamos viver com saúde e, acima de tudo, respeitando a nossa natureza e a nossa Mãe Terra. Favorável. O projeto continua em discussão. Bom dia a todos, vocês aí das igrejas da Diocese, seja bem-vindo à nossa casa aqui na Câmara Municipal. Bom, a minha casa mesmo é do Parque Belu, né? Aqui de vocês. Esse projeto,
é interessante para o povo da cidade de Jacareí. Eu tenho uma experiência desse negócio de plantação de árvore. Dr. Telmo, ele já faleceu. Mas no primeiro mandato dele, que eu tenho 50 anos que eu moro no Parque Minha Lua, ele deu uma muda de árvore para cada morador plantar. Só que eu acho que ele também não entendia. Deu uma árvore, que essa árvore é plantar em mata. Plantar na Amazônia, plantar lá na Serra Mandiqueira. Hoje, prejudica as moradias do Parque Minha Lua. A raiz dela chega a atravessar por baixo das casas e a gente faz o maior documento para a IDP e para a prefeitura e não tira a árvore. Mas quem é prejudicado é o povo. Então, o meio ambiente hoje na cidade de Jacareí, eles tem que prestar atenção o que vai fazer para plantar árvore nas ruas. Porque o Parque Minha Lua quer retirar as árvores. Eles têm toda razão, porque não pode ser prejudicado o piso. Pode ir lá para vocês verem a situação das árvores. E aí, muitos moradores, quero dizer aqui, que têm até medo de plantar árvore. Que a árvore é muito grande. Dá muita raiz. Mas, a hora de plantar, não quer plantar. Mas a hora de ficar na sombra, quer ficar do lado da casa do vizinho. Até o pessoal do Parque Minha Lua, os moradores, que tem 50 anos lá, ô vereador, é engraçado, ninguém quer plantar, mas a hora que dá o sol, vem aqui lá da minha casa conversar, e eu estou até deitado, fica aí me acordando na hora que cara é idoso. Fala, não, pode ficar tranquilo, vamos ver o que nós vamos fazer no bairro. E a cidade de Jacareí é desse jeito, Jardim Paraíso, também foi na época, deram aquelas árvores grandes lá, e a gente está correndo atrás. Mas Deus é tão bom, que eu não esperava disso. Todas as árvores que eu fotografei, que eu fiz o documento, falei aqui na tribuna que aquele vento que deu há uns 3 meses atrás, o vento arrancou todas as árvores do Parque Minha Lua. Arrancou quase 45 árvores. Que é Deus que arrancou, senão a prefeitura não ia arrancar as árvores. Aí a IDP foi lá, deu um jeito também nos postes, ficamos mais de 48 horas sem energia, mais de quase uma semana, porque o serviço da IDP é muito grande, e aí ficou desse jeito aí. Mas o projeto é muito bom, o Papa que já estava falando sobre o meio ambiente, que eu sou católico, assisto muito a TV, e o projeto é muito bom, nós não podemos votar contra, temos que votar favorável, porque hoje em dia nós não podemos ficar sem árvore na cidade de Jacareí. Mas também tem que plantar árvore e dizer, tem que estar lá em mês, semana em semana, aguando o pé de árvore para não morrer. E também a prefeitura de Jacareí, a gente passa nesses trevos aí, estou dizendo, eles plantam um pé de ipê, não coloca as estacas no pé de ipê. O pé de ipê fica torto assim, parece que vai para baixo. Eu já falei, já fiz vários documentos aqui. Fomos na praça lá do meu filho lá, eu que tive que colocar os bambus nos pés de ipê, tirei até foto, porque planta a árvore, mas não coloca os cora. E a árvore ela chega a entortar e vai para baixo aqui lá. E faz 4 anos que meu filho faleceu, fizeram um decreto, colocaram o nome dele lá da praça, no trevo lá do Parque Minha Lua, só que não plantaram na árvore. E além de plantar a árvore, depois nasce uma árvore que é praga do lado do pé de ipê e cresce daquele lado e mata o pé de ipê. Eu queria que o pessoal do meio ambiente estivesse escutando o que eu estou falando e ouvindo o que eu estou falando, para eles prestar atenção na avenida lá do Parque Minha Lua, que o pé de ipê está morrendo porque as outras árvores, que é praga, está do lado dele. E ninguém tirou, já mandei vários documentos. Então, estou aproveitando aqui isso aí para dizer também para o meio ambiente para tomar essas providências. Mas vocês podem contar com o meu voto, que meu voto é favorável. Quanto mais árvore plantar, melhor é. E lá no Parque Minha Lua,
o padre do Parque Meia Lua chamou o pessoal da Igreja Católica, se reunimos e plantamos 2 pés de árvore lá, pé de ipê, um branco e um cor-rosa. Até a Vanguarda foi lá, fez filmagem e passou até na Vanguarda. Assim, todas as igrejas deveriam fazer, na porta das igrejas, plantar 2 pés de ipê, um cor-rosa e um branco. Todas as igrejas. E lá foi plantado em frente à igreja do Parque Meia Lua. Agradecer o padre pela inteligência que ele teve de fazer isso no Parque Meia Lua. Ficou assim de gente, e rezamos por ele, pelo Papa, e eu sou católico, estamos aí rezando pelo Papa, que Deus que põe em bom lugar. Porque se o Papa não foi para o céu, então acho que fica difícil para a gente ir. Por isso que estou rezando direto e reto. Tamo junto. O projeto continua em discussão. Bom dia a todos. Eu gostaria de fazer meus comentários daqui mesmo, senhor presidente. Só para esclarecer ao público que não está aqui na Câmara e está em casa assistindo, nós estamos apenas tratando de um simples projeto sobre a alteração do Conselho Municipal de Meio Ambiente na questão das reuniões em que o Conselho se encontra. Então, você que não pegou desde o início a fala do nosso secretário, o vereador Jean, e líder do governo, o projeto é simples. Ele só pede para alterar de encontros mensais para encontros bimestrais. Entrou no assunto porque está relacionado ao meio ambiente e entrou vários outros assuntos por questões da fala do nosso querido professor Luigi, que é membro da campanha da fraternidade da Diocese de São José dos Campos, e então entrou em vários outros assuntos sobre o meio ambiente, inclusive a sugestão que o Luigi deu para que a gente colocasse aqui uma emenda. Essa sugestão foi acatada pelos 13 vereadores desta casa e está sendo também, já colocou aqui, já vai passar, está tudo certo. Muito obrigado, Luigi, pela sua percepção e colaboração para o Conselho, né? Então, só trocou aqui, acrescentou no inciso, colaborar na implementação e aprimoramento da política e do Programa Municipal de Meio Ambiente nos termos da legislação vigente. Todos os outros comentários acrescentam, né, porque a gente aproveita os 7 minutos para falar um pouco dos assuntos relacionados ao meio ambiente, mas não relacionados ao projeto em si. Então, o projeto é simples, um projeto que será votado pela maioria, tenho certeza, porque já concordaram, inclusive, com a emenda proposta. Então, para você que está nos assistindo, mais uma vez, para esclarecer, esse projeto é só trocando as reuniões do Conselho, que passam a ser deixa de acontecer mensalmente para acontecer bimestralmente, e também a emenda sugerida, somente a colocação de uma palavra dentro do inciso 9º do artigo 2º, tá? Então, é simples, e é isso que eu gostaria de deixar aí para você que está nos assistindo e não ficar aí perturbado com tanta informação dentro de um simples projeto, tá bom? Muito obrigada. O projeto continua em discussão. Não havendo mais nenhum vereador desejando discutir a matéria, solicito a primeira secretária que faça a leitura da emenda.
Emenda número 1 ao projeto de lei complementar do Executivo, o PLC número 1 de 2025, de autoria do prefeito Celso Florencio de Souza, que altera o artigo 6º da Lei Complementar número 107, de 21 de maio de 2020, que criou o Conselho Municipal do Meio Ambiente do município de Jacareí e dá outras providências. O artigo 1º fica incluído o artigo ao projeto de lei complementar em epígrafe, com redação abaixo, reenumerando-se o teor do artigo 2º original. Abre aspas. Artigo 2º. O inciso 9º do artigo 2º da Lei Complementar número 107, de 21 de maio de 2020, passa a vigorar com a seguinte alteração. Inciso 9º. Colaborar na implantação e aprimoramento da política e do Programa Municipal da Educação Ambiental nos termos da legislação vigente. Artigo 2º. A ementa do projeto de lei complementar em epígrafe passa a contar com a seguinte redação. Altera a Lei Complementar número 107, de 21 de maio de 2020, que criou o Conselho Municipal de Meio Ambiente do município de Jacareí e dá outras providências. Justificativa: a proposta visa adequar as atribuições do Conselho Municipal do Meio Ambiente com o objetivo de acrescentar a possibilidade de aprimoramento da política e do Programa Municipal de Educação Ambiental. Importante frisar que a presente propositura advém da proposta apresentada por representantes da Comissão Diocesana da Campanha da Fraternidade, Diocese de São José dos Campos. Assinado, Câmara Municipal de Jacareí, 7 de maio de 2025. Assinado, todos os vereadores. Senhor presidente, não há mais emenda. Emenda número 1, em votação. Os vereadores que forem contrários se manifestem levantando o braço. Emenda aprovada. Agora peço à primeira secretária que proceda à votação nominal do projeto na forma regimental. Como vota o vereador Paulinho dos Condutores? Favorável. Como vota o vereador Silfarne do Cidade de Salvador? Favorável. Como vota o vereador Valmir do Parque Meia Lua? Meu voto é favorável. Como vota o vereador Daniel Mariano? Favorável. Como vota o vereador Gabriel Belém? Presidente, eu quero reforçar a importância dos conselhos na formulação de políticas públicas. Hoje já é uma previsão constitucional que os conselhos temáticos eles têm necessariamente que participar da formulação de todas as políticas públicas como um meio de garantia da participação popular e uma forma de exercer a política, a democracia de uma forma direta. Quando a gente reduz a frequência de reuniões de um conselho, a gente perde bastante na qualidade dessa participação popular. Mais uma vez, eu vou votar favorável a esse projeto por conta da inclusão que foi sugerida pela Comissão Diocesana, que é mais benéfica do que os males que o propósito original trazem. Então, mais uma vez, quero ressaltar aí essa questão que é bastante importante, que a gente tem que se atentar como vereadores e todos que estão assistindo aí como munícipes. Favorável. Como vota o vereador Hernani Barreto? Favorável. Como vota o vereador Jean Araújo? Queria aqui agradecer mais uma vez a comissão da campanha da fraternidade pelo apoio de vocês, muito importante essa presença de vocês, agradecer essa parceria, né, e também parabenizar pela sugestão que o Luiz deu, né, que o vereador Hernani também acatou juntamente com os demais vereadores, parabéns, e deixar só aqui registrado uma questão da mudança, da alteração da lei, que foi a questão da reunião passar a ser bimestral. Foi uma questão que foi debatida e aprovada pelos próprios membros do Conselho. Então, os próprios conselheiros, eles discutiram e aprovaram entre si essa questão da reunião ser bimestral. Então, foi algo que foi democrático. E meu voto é favorável. Como vota o vereador Joex Almeida? Favorável. Como vota o vereador Luiz Flávio Flavinho? Eu voto favorável. Como vota o vereador Marcelo Dantas? Favorável. Como vota a vereadora Maria Amélia? Obrigada, Jean, pelo esclarecimento. Meu voto é favorável. Como vota o vereador Neto Alves? Favorável. Como vota o vereador Paulinho do Esporte? Favorável.
Discussão única do PLCE número 1 de 2025. Autoria Prefeito Municipal Celso Florencio de Souza, que altera o artigo 6º da Lei Complementar número 107, de 21 de maio de 2020, que criou o Conselho Municipal do Meio Ambiente do município de Jacareí e das outras previdências. O projeto foi aprovado por 13 votos favoráveis. Próximo projeto. Discussão única